Olá pessoal, continuando a série de videoaulas que a gente vai abordar os grupos, aqui eu vou mostrar para vocês a perspectiva do estudante e do professor diante das atividades habilitadas por grupos. Então, eu estou aqui autenticado como se fosse um dos estudantes que a gente acabou de matricular, que é o estudante 08. E nesse navegador eu estou autenticado com o estudante 04. Então, olha só. A gente configurou essa atividade aqui como professor, ela separada por grupos, mas grupos visíveis. O que isso vai implicar para o estudante? Eu vou entrar aqui na atividade, já fiz um post aqui como estudante 08, fiz um post e o estudante 08 ele faz parte da turma 3. Como a gente está trabalhando nessa atividade com grupos visíveis, o estudante 8 ele consegue visualizar os outros grupos, as outras turmas. Então eu vou clicar aqui na turma 1. Tem uma postagem feita pelo estudante 1, que faz parte da turma 1. Eu posso visualizar a postagem dele, mas não posso responder. Olha só, não tem o botão de responder aqui, mas eu posso visualizar a postagem de estudantes de outros grupos. Voltando aqui na atividade, ainda estou como estudante 8. Para que eu possa enviar uma mensagem nesse fórum, um post, eu preciso obrigatoriamente estar com o meu grupo selecionado. O estudante 8 faz parte da turma 3. Só na turma 3 é que ele consegue acrescentar um tópico de discussão. Ok? Então, eu vou no outro navegador com o estudante 04. Da mesma forma, eu faço parte da turma 2, o estudante 04 ele faz parte do grupo 2, da turma 2. Na turma 2 ele consegue acrescentar discussão e ele consegue responder às discussões também dos colegas. Vai aparecer esse botãozinho responder. Mas ele não consegue responder os posts de estudantes de outros grupos. No entanto, ele visualiza. Por quê? Porque a gente configurou grupos visíveis nessa atividade. Agora eu vou passar para o navegador em que eu estou autenticado como professor. Olha só, vou até atualizar a página aqui. Estou autenticado como professor e vou lá no fórum de apresentação. Vou mostrar para vocês que, de fato, ele está configurado com grupos visíveis. Então, clico no fórum e olha só que interessante. Na visão do professor, eu consigo enxergar todas as postagens. Olha só, todos os participantes. Eu vejo todas as postagens do fórum, independente do grupo que tiver postado. E ele ainda mostra aqui para mim, turma 2, turma 3, turma 1. Se eu quiser visualizar as postagens só da turma 1, eu seleciono turma 1. Da turma 2, da mesma forma. E eu, como professor, além de visualizar todas as postagens, eu consigo interagir com todos. Então, se eu clicar na postagem do estudante 4, eu tenho o botãozinho de responder. Da mesma forma, acontece com as postagens de outros grupos. Posso responder às postagens de qualquer grupo. Por quê? Porque eu sou professor. Eu, como professor, tenho acesso a todos os grupos. O estudante ele só tem acesso ao grupo dele. Se a estratégia de grupos visíveis estiver configurada na atividade, ele consegue visualizar as atividades, as postagens de um outro colega, mas não consegue responder. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que o estudante visualizaria a atividade se ela estivesse marcada como grupos separados. Olha só, vou habilitar essa mesma tarefa, esse mesmo fórum aqui que eu acabei de mostrar como grupos separados. Olha só, grupos separados. Eu, professor, continuo visualizando da mesma forma. Para mim não faz nenhuma diferença ser grupos visíveis ou separados, mas para o estudante faz toda a diferença. Então vou voltar aqui no navegador, que eu estou como estudante, volto na sala, vou até atualizar o navegador aqui para as configurações surtirem efeito e vou voltar no fórum de apresentação. Agora esse fórum está configurado como grupos separados. Olha só que interessante. Quando eu clico nele, eu sequer, como estudante, tenho acesso a mudar o grupo. Olha só, já vem selecionado aqui a turma 3, que é o grupo que eu faço parte. Então, grupos separados, eu só consigo interagir com os membros do meu grupo. Eu não consigo nem selecionar outros grupos.
sequer ler as postagens dos colegas de outros grupos. Então, essa é a diferença na prática entre grupos separados e grupos visíveis. Outra coisa importante, os grupos para os estudantes só fazem efeito nas atividades coletivas. Fórum, base de dados, glossário, por exemplo. Nas atividades individuais, tanto faz, porque ela é individual. Então, a tarefa enviada, um arquivo enviado lá na tarefa, só o próprio estudante vai visualizar. Então, o uso de grupos em atividades individuais não faz muita diferença, mas nas atividades coletivas faz total diferença. Tá certo? Então, pessoal, essa era o que eu queria mostrar para vocês. Aqui é a prática do uso dos grupos, tanto na visão do estudante, quanto na visão do professor. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha entendido o funcionamento dos grupos, né? Eu fico por aqui. Até mais.